Brasil, uma nação com tantos e tantos povos, tantas e tantas etnias. Mas você sabia que o Brasil tem muitas origens judaicas? Do povo de Israel, da descendência de Abraão? Você já ouviu falar nos cristãos novos? Ou nos Bnei Anussim? Ou nos criptojudeus? Venham comigo e descubram agora mesmo a origem judaica dos brasileiros. Muitos brasileiros são descendentes de judeus. Descubra nesse vídeo se você tem ancestralidade judaica na sua família. Primeiramente, para vocês entenderem o que são os Bnei Anussim, que também são conhecidos como os marranos ou criptojudeus, ou simplesmente cristãos novos, vamos voltar nos tempos de Cristo, há 2000 anos atrás, quando os romanos destroem a Judéia, a província da Judéia, e expulsam a maioria dos judeus de sua terra natal, Israel. E então os judeus se espalham por toda a Europa e regiões do Oriente Médio e Índia. Os judeus passam então por inúmeras perseguições e várias perseguições. A Península Ibérica, Espanha e Portugal se tornam uma grande comunidade judaica e refúgio para os judeus. Essa grande comunidade judaica na Península Ibérica se chama Sefarad, porque a região de Portugal e Espanha era chamada pelos judeus de Sefarad, em Obadias capítulo 1, versículo 20. Eles, os sefarditas, tinham um idioma próprio, uma língua própria, que se chamava ladino, que é uma mistura de espanhol com uma grande influência hebraica. A vida dos judeus na Espanha estava consideravelmente até boa até o ano de 1492, onde os reis católicos Isabel de Castelo e Fernando de Aragão mudam tudo isso com o Decreto de Alhambra, onde obrigam os judeus a se converterem ao catolicismo, só que à força. Onde todos os judeus ou se convertessem ao catolicismo, ou então seriam expulsos da Espanha. Cerca de 60 a 160 mil judeus vão fugir para a Turquia, a Grécia, a Irlanda, a Itália, norte da África e também para as Américas. E por volta de 200 mil judeus forçados à conversão pelos católicos. E para piorar a situação dos judeus, só que dessa vez em Portugal e não na Espanha, em 1497, um decreto bem parecido, semelhante ao decreto de Alhambra dos espanhóis, é feito, só que dessa vez por Portugal. Só que esse ainda muito mais cruel. Os judeus que decidissem fugir não poderiam levar consigo os seus filhos. Assim então, a maioria dos judeus da Espanha, de Portugal, vão se converter, mas não se converter verdadeiramente ao catolicismo, onde muitos judeus ainda guardam as suas tradições judaicas, a sua crença judaica, só que escondidos em casa. Eles não se converteram verdadeiramente ao catolicismo e mantinham as suas tradições judaicas escondidas dentro de suas casas e não contando para as outras pessoas, para que eles pudessem viver em paz. Estes judeus que se converteram forçados
ao catolicismo, eles são chamados pelo termo de Anussim, né? São chamados de Anussim, ou Bnei Anussim, né? Ou simplesmente marranos, que significa literalmente forçados ou coagidos. Por isso eles são chamados pelos nomes de cripto-judeus, Anussim e marranos, porque foram forçados e coagidos, foram forçados à conversão ao cristianismo, né? Ou melhor dizendo, não ao cristianismo, mas ao catolicismo. Os judeus, procurando uma terra para serem livres, uma terra onde eles pudessem morar com mais paz, então, quando os portugueses e os espanhóis começam a vir para o novo mundo, a nova terra, a Pindorama, chamada pelos indígenas, o Brasil, chamado atualmente, então os judeus, os Bnei Anussim, eles vêm para o Brasil junto dos portugueses para a terra brasileira. Muitos nomes de pessoas famosas da história, navegadores, entre outros, que vieram junto com os portugueses, como por exemplo Fernando de Noronha, eles eram judeus, né? Como Fernando Dias, entre vários outros, eram muitos deles, na verdade, judeus. Os judeus, os Bnei Anussim, então, quando eles finalmente vêm para a terra brasileira, para a terra do Brasil, os Anussim, os Bnei Anussim, os judeus, eles se estabelecem principalmente nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e grande parte dos estados do Nordeste brasileiro. Estes estados estão a maioria ou praticamente todos os judeus do Brasil, ou seja, os moradores destes estados podem ter uma ancestralidade judaica. Mas e agora, como descobrir, como saber se você tem uma ancestralidade judaica, Anussim, na sua genética, na sua família? Bom, eu vou colocar alguns pontos aqui em questão para que você que tem curiosidade de descobrir a respeito da sua genealogia, da sua ancestralidade, dos seus antepassados, se você tem uma curiosidade de descobrir suas origens, se você tem essa curiosidade, agora eu irei falar como descobrir se você tem uma descendência judaica, uma descendência Anussim. O primeiro ponto aqui, ou indicativo, é o seu sobrenome. O sobrenome em todos os povos, principalmente os povos da antiguidade, eles denotam a sua origem étnica sanguínea, de que povo, de que região você veio. Então, o sobrenome, ele fala muito de você. O seu sobrenome indica muito a respeito da sua origem étnica, da sua origem sanguínea, de que povo ou de que povos você veio. Então, o primeiro indicativo é o sobrenome. Sobrenomes como, por exemplo, sobrenomes de plantas, né? Como, por exemplo, sobrenomes de plantas. Os judeus tomaram para si sobrenomes de plantas, sobrenomes de animais, para se esconderem por conta de que eram católicos, por conta de que eles se converteram, foram forçados a se converter ao catolicismo. Então eles pegaram sobrenomes portugueses e espanhóis, alguns deles pegaram para si estes sobrenomes. Então, sobrenomes como sobrenomes de animais, ou de árvores, de plantas, de raízes, como por exemplo o famoso sobrenome Oliveira, é sim um sobrenome de origem portuguesa, com certeza um sobrenome predominantemente de origem portuguesa, assim como todos os outros que eu irei falar aqui, porém eles também podem ter uma descendência judaica, uma origem judaica, estes sobrenomes podem ter. O Oliveira, em primeiro lugar aqui, ele é um sobrenome que indica, talvez, que você tenha uma origem judaica, além de uma origem portuguesa, porque o sobrenome é um sobrenome português. Outro sobrenome também aqui é o Cordeiro, Carvalho, Ovelha, Lobo, Falcão,
entre vários outros sobrenomes que indicam origem judaica. O segundo indicativo de origem judaica é simplesmente a região e as tradições passadas pela sua família. A cidade, o estado, como eu citei aqui, os estados que vieram a maior parte de judeus. O terceiro indicativo, esse talvez bem forte, é que você deve perguntar para os mais velhos da sua família, ou aos familiares mesmo da sua família, seu pai, sua mãe, seus avós e parentes mais velhos da família a respeito do assunto, se você tem uma ancestralidade judaica, se eles conhecem os termos como cristão novo, judeu e etc. O quarto indicativo, talvez o indicativo mais forte de origem judaica, é simplesmente os traços do rosto. Como nós sabemos, os judeus são uma etnia, eles são um povo. Judeus são uma etnia, né? Eles são etnias, eles não são uma religião. Eles são uma etnia. O judaísmo é uma religião. Judeus são um povo originário da Mesopotâmia, vindos de Abraão e assim vai. Por conta disso, deles serem uma etnia, eles na verdade são da etnia semítica, eles têm os traços desta etnia. Pessoas de mesma etnia tendem a se parecer. Japoneses, chineses, coreanos fazem parte da etnia deles, a etnia asiática, né? Como os negros da África, de diferentes países negros. Da mesma forma, os judeus e os árabes, né? Quando eu falo árabe, eu quero englobar os iraquianos, os sírios, o pessoal da Arábia Saudita, que são irmãos genéticos dos israelitas, da mesma etnia, irmãos genéticos. Então, o quarto indicativo é isso mesmo, a questão dos traços da face, traços judaicos, traços semíticos da face dos seus familiares, da sua mãe ou até mesmo de você. Então, os traços judaicos são os traços da etnia semita, são os mesmos traços da etnia dos povos árabes. O nariz arqueado, nariz alongado, nariz um pouco mais grande, né, alongado, arqueado para baixo, né? Simplesmente esse é um dos maiores indicativos de origem judaica. Inclusive Hitler se baseou nisso para descobrir quem era judeu e quem não era judeu, por conta dos traços da face, do rosto judaico, que é um rosto mais alongado e etc. Os olhos, ou seja, olhos expressivos que lembram pessoas do Oriente Médio, né? Os olhos expressivos, né? Ou tenros, né? O nariz arqueado, né? Um pouco alongado, né? Então estes são aí indicativos bem fortes, por conta de que o rosto fala muito da nossa origem genética, né? Então eu espero que tenham gostado do vídeo a respeito dos judeus no Brasil, e é isso aí. Escrevam nos comentários aí que eu irei estar respondendo todo mundo. Fiquem com Deus.